Palpites para o Super Bowl 59. O povo Paulo chegou. Queridíssimos amigos do canal, um grande abraço a todos vocês. Estou aqui em Nova Orleans nos últimos preparativos para o Super Bowl 59 entre o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles. E hoje eu tenho palpites aqui para esse jogo que promete ser um dos melhores da história do Super Bowl. Essas equipes se enfrentaram no Super Bowl 57 e tivemos um placar de 38-35, uma vitória dos Chiefs. Foi o segundo placar mais alto da história do Super Bowl. Eu não espero um placar muito alto nesse jogo não, porque essas duas defesas realmente brilharam nessa temporada. Então eu queria falar um pouquinho aqui do ataque dos Chiefs contra a defesa dos Eagles, do ataque dos Eagles contra a defesa dos Chiefs. Vamos dissecar um pouquinho a partida e aí eu vou dar o meu palpite para o jogo, quem que eu acho que vai vencer aí na reta final do vídeo. Também vou falar de algumas apostinhas que eu acho que são extremamente engraçadinhas aqui pra esse jogo, não é verdade? Eu começo falando do ataque de Kansas City contra a defesa dos Eagles. Os Eagles brilharam defensivamente nessa temporada, né? Zac Baun elevou seu jogo para outro nível. Ele foi um dos finalistas aí pro prêmio de melhor defensor da temporada. Que aquisição realmente excepcional. Quinyon Mitchell, Cooper DeJean foram draftados e fizeram um trabalho maravilhoso. Essa secundária do Philadelphia, liderada por Vic Fangio, né, que é o coordenador defensivo, foi simplesmente brilhante. Os Eagles terminaram com a melhor defesa da liga em jardas aéreas cedidas, em jardas totais e, incluindo os playoffs, também em pontos cedidos. Então é um grupo realmente fantástico, muito perigoso. Raramente a gente vê recebedores com espaço para receber passes. É uma defesa que também é forte nas trincheiras. Nolan Smith conseguiu pelo menos um sack nos 3 jogos dessa pós-temporada. O Jalen Carter teve 2 sacks na final de conferência contra o Washington Commanders. Então é um grupo que realmente tá voando e vai ser um teste muito interessante. O Patrick Mahomes tem bons números em termos de vitórias e derrotas contra o Vic Fangio, né? 8 vitórias, nenhuma derrota. O Fangio foi treinador do Denver, né? Então já tivemos vários confrontos aqui entre os dois, mas os números do Mahomes nessas partidas não foram muito brilhantes não, tá? Então ele vai ter que jogar bem, tá? A gente olha no ataque agora de Kansas City, não é um ataque muito expressivo em termos de jardas. Se a gente olhar nos números do Patrick Mahomes, ele teve as piores marcas da carreira em jardas por tentativa de passe, em jardas totais por jogo, em touchdowns. Ele foi o quarterback mais sacado nessa temporada, foi a temporada que ele mais sofreu sacks, foram 2,3 sacks por jogo, pior marca, mas a melhor marca foi em vitórias. Ele teve 15 vitórias e 2 derrotas, melhor marca de sua carreira, e o fato é que o Kansas City Chiefs brilha nos momentos mais críticos. O Patrick Mahomes teve o melhor rating, melhor QBR, né, que é aquele rating que vai de 0 a 100, em terceiras descidas nessa temporada. Ele brilhou no quarto período. A defesa de Kansas City no quarto período também foi uma das melhores da liga. Então, a gente sempre fala, é por isso que Kansas City venceu 15 jogos. O time, quando precisa aparecer em certos momentos, certas situações cruciais, parece que sempre aparece. Mas enfrentando essa defesa aí de Philadelphia, cara, Marquise Brown, Juju Smith-Schuster, DeAndre Hopkins, que não vem fazendo muita coisa. Será que eles conseguem se livrar da marcação aí contra Slay, Mitchell, Cooper DeJean, Reed Blankenship, CJ Gardner-Johnson? Eu sinceramente tenho minhas dúvidas. Agora, o Xavier Worthy tá aparecendo bem. É um jogador de muita velocidade. O Worthy pode até pegar aí um jet sweep, correr pra 40, 50 jardas, big plays. E o Travis Kelce também, mesmo sem ter jogado bem contra o Buffalo Bills, é um cara excepcional nos playoffs, tá? Ele teve apenas 19 jardas na final de conferência contra os Bills, encerrando uma sequência de 14 jogos seguidos com pelo menos 70 nos playoffs. Melhor marca da história da NFL, melhor sequência da história da NFL. A última vez que ele enfrentou os Eagles em 2023, ele teve 7 recepções, mas apenas 44 jardas. No Super Bowl 57 foram 6 recepções para 81 jardas. É óbvio
que a defesa dos Eagles precisa ficar muito, muito atenta ao Travis Kelce. Para mim, a chave aqui pro ataque de Kansas City quando for enfrentar essa defesa é o jogo corrido. Acho que o Kareem Hunt, o Isaiah Pacheco vão ter que correr um pouquinho com a bola. Isso daí vai ser muito importante. E o Joe Thuney vai ter que fazer um bom trabalho protegendo o seu quarterback, né? O Thuney que era guard, agora tá jogando como left tackle e precisa jogar bem nessa partida para tirar um pouquinho a pressão aí do Patrick Mahomes. E os Eagles precisam ficar muito atentos aos avanços terrestres também do Mahomes, que em playoff adora correr com a bola. A gente viu o que aconteceu na final de conferência, ele teve 11 tentativas terrestres contra a equipe do Buffalo Bills. Então isso daí é algo pra gente realmente ficar de olho, porque o Mahomes tem uma média acima de 40 jardas por Super Bowl, correndo com a bola. Ele é um dos melhores corredores na posição de quarterback, óbvio, da história do Super Bowl. Então, os Eagles precisam ficar muito, muito atentos. Mas para mim, de novo, tem que ter um pouquinho de equilíbrio para não ficar só em situações óbvias de passe. Eu acho que o Mahomes precisa soltar rapidamente a bola. A defesa dos Eagles é para lá de encardida e vem jogando bem. Que tal o ataque dos Eagles contra a defesa do Kansas City Chiefs? Isso daqui vai ser muito, muito interessante, cara. Muito interessante, porque a defesa dos Chiefs não vem jogando muito bem contra o jogo terrestre. Se deu 88 jardas para o Joe Mixon e se deu 85 para o James Cook. Mas se a gente olhar jardas terrestres, né? Se a gente olhar, e eu tô falando de jardas terrestres porque eu já vou falar do Saquon Barkley, óbvio, né? Se a gente olhar na temporada regular, essa defesa se deu apenas 3,8 jardas por corrida, a segunda melhor marca da NFL, isso para running backs. Porque para quarterbacks foi a quinta pior defesa da liga em jardas por partida cedidas para quarterbacks, em corridas, óbvio, né? Então, o Jalen Hurts, que já tem 9 touchdowns em sua carreira nos playoffs, correndo com a bola, e teve 3 no Super Bowl 57 contra essa defesa, pode ter sucesso correndo. Isso é algo pra gente ficar de olho, porque Kansas City adora marcar no mano a mano, então aí todo mundo fica com as costas aí pro quarterback, né, pra linha de scrimmage, porque tá acompanhando o jogador de ataque, tá marcando, óbvio, né? Aí o Jalen Hurts escapando da pressão pode resolver, a gente sabe que ele gosta de escalar o pocket, gosta de sair pelas laterais aí, então a defesa dos Chiefs precisa ficar muito atenta a isso, e o Jalen Hurts também precisa buscar aí os corredores para tentar improvisar quando ele for pressionado. E ele tem sido bem pressionado nesses playoffs, tá? Bem pressionado. Já foi sacado 11 vezes. Teve um jogo contra os Rams que ele foi sacado 7 vezes. Tá sendo pressionado em basicamente 40% das vezes que ele vai pro recuo de passe. E aí, por outro lado, a gente vê uma defesa de Kansas City que tá mandando blitz e muitas blitz inteligentes e tá pressionando os quarterbacks em quase 50% dos dropbacks nesses dois jogos de pós-temporada contra Houston e contra Buffalo. E o Josh Allen dos Bills foi o quarterback menos sacado da NFL e mesmo assim a linha ofensiva dos Bills teve muitos problemas. Então você enfrenta uma defesa que manda blitz criativos, você precisa saber da sua responsabilidade no bloqueio. Precisa de muita comunicação e muita leitura pré-snap e pós-snap. É um desafio para qualquer linha ofensiva. Então será que a defesa dos Chiefs consegue neutralizar um pouquinho o jogo terrestre e deixar a Philadelphia em situações de terceira para 6, 7 para mandar esses blitz, porque eles adoram mandar blitz em terceiras descidas. Mas se você ficar em terceira para 2, terceira para 3, que você pode correr com a bola também, aí, né, você meio que neutraliza as chamadas aí do coordenador defensivo, que aí você pisa um pouquinho em ovos, quando não é uma situação um pouquinho mais clara de passe. Né? Então, esse jogo de xadrez aí nas trincheiras vai ser muito, muito interessante. O Jalen Hurts e o Patrick Mahomes são dois quarterbacks que cuidam muito bem da bola. Se liga aqui, Patrick Mahomes desde a semana 12, os dois QBs desde a semana 12. 13 touchdowns, nenhuma interceptação pro Mahomes, 8 vitórias, nenhuma derrota. Jalen Hurts, 9 touchdowns, nenhuma interceptação, 7 vitórias em 8 jogos. Desde a semana 5, Jalen Hurts tem 33 touchdowns totais e apenas 3 turnovers, né? Então são dois QBs que estão protegendo muito bem a bola, ambos estão com sequências acima de 200 passes sem lançar uma interceptação. Faz muito tempo que a gente não vê uma interceptação aqui desses dois jogadores.
Então, quem vencer essa batalha dos turnovers, já que a gente tá falando de dois times que cometem pouquíssimos erros, pode realmente vencer o jogo, né? Uma posse de bola, um erro a mais, pode decidir essa partida. Kansas City, nesse momento, lá na stake, é favorito por 1 ponto. Tava 1,5 ponto, né? Teve em algumas casas nos Estados Unidos, chegou a pick'em 0-0, né? Sem favorito. Tem tudo para ser um Super Bowl muito acirrado. Os últimos 3 Super Bowls foram decididos por 3 pontos. E eu, sinceramente, acho que esse Super Bowl também tem tudo para ser decidido por 3 ou menos pontos, né? Batalha dos turnovers e pode realmente pesar. Os 2 kickers, né? O Harrison Butker e o Jake Elliott. Isso daqui pode ser um diferencial, porque o Elliott tem tido problemas, hein? Não teve uma boa temporada, errou extra points aqui nos playoffs, e o Harrison Butker teve mais uma grande temporada, tem 9 de 10 em sua carreira no Super Bowl. No ano passado teve o chute mais longo da história do Super Bowl, tá? Então, se ficar nas costas aí de um kicker, será que o Harrison Butker não levaria melhor nessa? Não sei, mas o Jake Elliott também é um kicker muito, muito capaz, tá? E ele geralmente, nos momentos críticos, ele aparece. Uma coisa que me chama atenção aqui, e ainda não mencionei o Saquon Barkley, né? O Saquon precisa de 30 jardas para quebrar o recorde de jardas terrestres numa temporada, incluindo playoffs, na história da NFL. Precisa de 30 jardas terrestres para isso acontecer. Ele brilhou nesses playoffs durante a temporada toda, né? Ele teve 7 touchdowns de pelo menos 60 jardas esse ano. Uma coisa simplesmente de outro planeta. Se ele conseguir correr com a bola e tirar a pressão do Jalen Hurts, o Philadelphia Eagles vai vencer esse jogo, né? Então o Kansas City Chiefs precisa desacelerar pelo menos o Barkley. Se liga nesses números da defesa dos Chiefs que eu já mencionei, que durante a temporada regular foi sensacional contra running backs. Contra running backs que ficaram entre os 10 melhores da NFL em jardas terrestres totais nessa temporada, o time foi muito, muito bem. Enfrentou 4: Derrick Henry, Bijan Robinson, Chuba Hubbard e o Bucky Irving. A melhor marca contra a defesa dos Chiefs foi de 58 jardas terrestres. No Super Bowl do ano passado, o Christian McCaffrey teve 22 tentativas, 80 jardas, tá? O Derrick Henry, né? E o C-Mac foi o líder da NFL em jardas terrestres no ano passado. O Derrick Henry também foi o líder, isso daqui já faz um tempo, mas ele foi o líder da NFL em 2019, que foi o primeiro ano do Steve Spagnuolo lá, e na final da AFC ele teve 69 jardas apenas, né? Então, desde que o Steve Spagnuolo começou a coordenar a defesa de Kansas City, o time não permitiu um jogador a chegar a 100 jardas terrestres numa partida. Não, ninguém chegou a 100 jardas num jogo de playoffs contra o Kansas City Chiefs correndo com a bola. Isso daí me chama muita, muita atenção. Outra coisa que me chama atenção, né, olhando em alguns números aqui, Patrick Mahomes, 3 vitórias, nenhuma derrota, 37 pontos por jogo em sua carreira contra defesas que terminaram número 1 contra o passe durante a temporada regular. 3-0 nos playoffs, né, pro Patrick Mahomes, que obviamente é o caso de Philadelphia aqui, que terminou com a melhor defesa contra o passe, né, e 8 vitórias, nenhuma derrota contra o coordenador defensivo Vic Fangio, né? Então, cara, eu acho que é muito difícil de prever aqui o que vai acontecer. Os dois times são fantásticos, os dois times têm grandes defesas, os dois times têm quarterbacks que estão protegendo muito bem a bola. Eu acho que um ponto de desequilíbrio aqui, pro lado de Philadelphia, é o jogo terrestre com o Saquon Barkley. Nem se compara ao que tem lá em Kansas City. E eu acho que os recebedores do Philadelphia Eagles, de um modo geral, também são melhores. E o Devonta Smith é um jogador pra gente ficar de olho, porque em 3 jogos contra o Kansas City Chiefs, ele teve uma média acima de 100 jardas por jogo. E ele teve 100 jardas no Super Bowl 57. Olho no Devonta Smith, tá? Que não vem brilhando aqui nos últimos jogos, mas é um cara muito, muito capaz de causar um estrago. Kansas City gosta de marcar no mano a mano. Isso favorece os recebedores aí de Filadélfia. Kansas City gosta
de mandar blitz. O Jalen Hurts tem números bons contra blitz, tá? Então, como que vai funcionar esse ataque aéreo de Filadélfia, que foi muito inconsistente durante a temporada regular, mas que foi bem na final de conferência contra os Commanders, que é um time que tem as mesmas características do Kansas City em termos de mandar blitz e marcar no mano a mano, tá? Isso daqui pode também decidir o jogo. Por outro lado, a gente vê um Kansas City Chiefs que tem um quarterback que teve o melhor QBR da NFL em terceiras descidas, que também tem 8 drives no quarto período ou prorrogação, campanhas, que deram a vitória para o seu time. É a melhor marca da história dos playoffs. Os Chiefs venceram os últimos 17 jogos que foram decididos por uma posse de bola. Por quê? Porque eles aparecem nos momentos mais importantes quase sempre. E o Andy Reid é excepcional em sua carreira quando ele tem 2 semanas para se preparar contra um oponente, né? Então tudo isso aqui pesa também. Mas o Philadelphia forçou 10 turnovers em 3 jogos nos playoffs, não entregou a bola uma vez pro oponente, teve 20 turnovers forçados nos últimos 6 jogos, obviamente incluindo a temporada regular, e vem realmente brilhando. A defesa dos Eagles é um pouquinho melhor que a defesa de Kansas City, né? E eu acho que Philadelphia também tem outras vantagens aí no ataque. Mas quando a gente fala de Patrick Mahomes tentando seu 3º título consecutivo e Andy Reid se preparando para um time, 2 semanas de preparo, fica difícil apostar contra a equipe do Kansas City Chiefs. Eu fiquei muito dividido aqui, é bem complicado dar um palpite quem que eu acho que vai ganhar. Eu acho que seria fantástico o Philadelphia vencer pela cidade de Philadelphia, pelo Jalen Hurts, né, que, putz, na final do college em 2018 ele foi substituído depois no intervalo, e aí o Tua Tagovailoa entrou, deu a vitória pro time contra a Georgia. Ele foi uma escolha de 2ª rodada no draft de 2020, ele perdeu o Super Bowl 2 anos atrás pro Patrick Mahomes, um jogo que ele brilhou. Será que agora é a vez do Jalen Hurts dar a volta por cima? Eu acho muito possível e seria realmente uma narrativa fantástica. E aí, por outro lado, o Mahomes tenta o seu 4º título, 3º Super Bowl consecutivo, que seria um recorde aí da NFL, né? Os Chiefs venceram 15 jogos com saldo de pontos de apenas 59. Fato é que eles vencem jogos apertados e eu acho que o Super Bowl vai ser apertado. E pra mim é difícil apostar contra o Patrick Mahomes. Então eu vou... o meu palpite é Kansas City vencendo esse jogo por 23-20. Claramente não seria qualquer surpresa se Philadelphia vencesse o jogo, mas eu acho que o Mahomes vai vencer pelo 3º ano consecutivo. O over-under nesse jogo tá 48,5, em algumas casas 49,5. Eu acho que as defesas vão aparecer, cara. Eu acho que os ataques vão sofrer nesse jogo, sinceramente. Chave para Philadelphia, Saquon Barkley. Se ele correr bem com a bola, os Eagles vão ganhar. Chave para a equipe de Kansas City, para mim, vencer a batalha dos turnovers, vencer a batalha nas terceiras descidas. Kansas City foi um dos melhores times da NFL em terceiras descidas. E, obviamente, talvez vencer a batalha dos kickers, né? E chegar no 4º período com um jogo bem acirrado. Eu acho que Kansas City se sente muito à vontade no 4º período, e é um time que tem muita experiência, especialmente em Super Bowl. Então eu vou de Chiefs vencendo um jogo apertado por 23-20. E agora eu queria falar da minha apostinha safadinha, né? Uma múltipla muito engraçadinha que eu fiz lá na Stake, que tá pagando 29-1. Vamos lá então. Jalen Hurts, pelo menos 38 jardas terrestres e também anotando um touchdown terrestre, né? O Patrick Mahomes passando das 27 jardas terrestres, né, pelo menos 28. Que tal o Devontae Smith com pelo menos 50 jardas recebidas na partida e menos de 6 touchdowns nesse jogo, com as 2 defesas realmente aparecendo bem. Se tudo isso bater, tá pagando 29-1, né? Então pode ser uma oportunidade
Vamos que vamos ver o que acontece. Eu vou deixar o link aqui da Stake para você entrar lá, tem várias promoções, tem promoção aí pro Super Bowl também. Só clicar no link, entrar lá, fazer o seu primeiro depósito e fazer a sua apostinha, obviamente com muita responsabilidade, tem que ter pelo menos 18 anos de idade, né? Mas tem muitas e muitas apostas disponíveis aqui para o Super Bowl 59. Uma apostinha de vez em quando deixa o jogo ainda mais divertido. Não é verdade, meus jovens maravilhosos? Deixe seu like, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Falamos em breve aqui de Nova Orleans. Valeu, grande abraço, tchau, tchau. Uau!